falar um pouquinho sobre a heresia dos dias do apóstolo João, chamada gnosticismo. É importante entender as heresias, os ataques que Cristo sofreu, para você poder entender também a divindade do Senhor Jesus. Bom, os gnósticos consideravam a matéria maligna e negavam a encarnação real e a ressurreição corporal do Filho de Deus. Seus ensinamentos sobre a criação, o Cristo e a salvação eram tão radicalmente contrários à pregação apostólica e ao ensino dos pais da igreja, que as igrejas do Império desenvolveram confissões de fé correta para serem professadas por todos os convertidos, chamados de credos. Atualmente, o gnosticismo ressurge sob o disfarce de cristianismo esotérico, como, por exemplo, a ciência cristã, que estabelece forte distinção entre Jesus e o Cristo, negando qualquer encarnação real, ímpar e ontológica de Deus no homem Jesus. O termo gnosticismo vem da opinião comum de gnósticos acerca da fonte e norma máxima para a fé cristã. A gnose, traduzida do termo grego sabedoria ou conhecimento superior. Os gnósticos diziam possuir capacidade e conhecimentos espirituais superiores que os cristãos não possuíam. Os gnósticos seguem líderes, divulgadores de conhecimento espiritual que transcendem o entendimento normal, geralmente considerado como oculto ou secreto, também apócrifo. Nos primeiros séculos do cristianismo, esse conhecimento espiritual secreto estava relacionado com a ideia de que Cristo é alguém diferente do homem, Jesus, e que o Cristo somente teria habitado em Jesus, mas nunca se identificou completamente com ele, e a alma ou espírito humano é uma centelha da plenitude divina, como dizem hoje os adeptos da nova era. Olha que interessante, então. Nós acabamos de considerar aqui o tópico gnosticismo. Veja, eu citei no vídeo anterior sobre os adeptos da nova era que esperam, a chegada de Maitreya, e eles dizem, que o Cristo mesmo, a centelha do Cristo, ela simplesmente é como se tivesse habitado no homem Jesus. Eles fazem uma separação entre Jesus, o Cristo, e Jesus, homem. É interessante notar que o gnosticismo, ele se baseia em uma palavra que significa sabedoria ou conhecimento. Quer dizer, um conhecimento superior, um conhecimento elevado. É muito legal quando entendemos isso, porque quando você percebe, por exemplo, a grande maioria das seitas, elas trabalham dentro dessa visão gnóstica. A grande maioria das seitas. Por exemplo, vamos pegar o caso de Joseph Smith. Ele diz ter recebido um conhecimento secreto do anjo Moroni, que possibilitou que ele fundasse a sua seita. Quando nós pegamos, por exemplo, a Igreja Adventista, Ellen White, que é a profetisa adventista, ela diz também ter recebido essas profecias ou revelações da parte do próprio Deus, coisa que Deus não fez com mais ninguém, apenas com ela. Quando nós pegamos Charles Taze Russell se denomina o sétimo mensageiro, o mensageiro de Laodiceia, aquele a quem Jesus teria dado as suas orientações. Então perceba que todos os membros de seita sempre trabalham dentro de uma visão gnóstica. Por exemplo, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, recentemente, decidiu dizer que eles não participam de nenhum conhecimento secreto. Porque nós, aqui do lado de fora, começamos a falar que isso é gnosticismo. Então, quando a gente começa a falar, o corpo governante ele vai dar uma estudada, ver, vamos realmente, rapaz, aquele, abre aspas, apóstata, fecha aspas, ele está certo. Então, vamos falar isso aqui, ó. Então, agora, recentemente, eles disseram, olha,
Nós não recebemos revelações especiais, né? Nós não somos guiados assim pelo Espírito Santo, como o pessoal pensa. Portanto, toda seita, coloque na sua cabeça, toda seita, ela trabalha dentro de uma visão gnóstica, dentro de um conhecimento superior ao da massa. Perceba como é simples. Quando nós estamos aqui ensinando para vocês a palavra de Deus, a Bíblia, nós trabalhamos a Bíblia pela Bíblia. Não tem conhecimento superior, não tem revelação, não tem nada. A Bíblia, ela se auto-revela todos os dias na nossa vida. A Bíblia foi escrita para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que a aceitam e têm a sua filiação. De modo que nós tentarmos buscar um conhecimento oculto ou uma sabedoria oculta, ela não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Hoje, por exemplo, uma irmã me mandou uma mensagem perguntando sobre um ensinamento que se desenvolve a partir do século XIX, que é sobre uma primeira mulher de Adão, chamada Lilith, antes de Eva. Eu já estudei, uma verdadeira porcaria este assunto. Não existe, não tem base bíblica, não tem base histórica, não tem nada, não é? E aí, irmã, não, tem alguns irmãos discutindo esse assunto. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós não precisamos da gnose. Ninguém vai ser salvo por conhecimento. Sabe aquela ideia que colocaram na sua cabeça de João 17,3? E a vida eterna é essa, que todos conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e aquele que enviar Jesus Cristo. Olha, o senhor está vendo? É necessário ter conhecimento para ser salvo. Essa nada mais é do que uma interpretação errônea das Escrituras. Na verdade, o que o texto diz é que todas as pessoas que querem ser salvas precisam conhecer a Jesus. O conhecimento é de Jesus. Então, se uma pessoa não conhecer a Jesus, ela não será salva. Não é conhecer as doutrinas do corpo governante, conhecer as doutrinas do livrinho. Não é nada disso. Essa visão do corpo governante é uma visão gnóstica. É uma visão de que a sabedoria, o conhecimento, elas nos elevam. Então está completamente fora, está completamente errado. Então, aqui você já começa a ver a semelhança entre o gnosticismo e entre as testemunhas de Jeová. Tá bom? Segura que eu estou voltando com a próxima heresia, que agora é o ebionismo. Bom, dessa vez nós vamos falar sobre o ebionismo. Olha só, pessoal, que interessante. São coisas que vocês nunca aprenderam, nunca ouviram falar quando eram testemunhas de Jeová. É isso que eu acho interessante, que uma testemunha de Jeová que sai precisa entender que precisa aprender, né? É por isso que não consegue entender Jesus, porque não consegue estudar o começo da história. Para entender Jesus, tem que entender um pouquinho do começo da história também, tá? Então, vamos agora trabalhar um pouquinho do ebionismo, para você poder entender que heresia é esta acerca de Jesus. Vamos perceber se ela tem ou não relação com a organização das testemunhas de Jeová. Vamos entender também como se tem ou se não tem. Aí eu trarei o meu comentário para você. Tá legal? Bom, vamos lá então, vamos começar verificando o ebionismo. Os ebionitas surgiram no começo do segundo século. Seu nome derivado do termo grego ebionaioi tem seu correspondente no idioma hebraico ebionim, que significa os pobres. Os ebionitas eram judeus crentes que não deixavam os preceitos judaicos e também aceitavam a Jesus apenas como homem. Percebeu alguma relação entre as testemunhas de Jeová e os ebionitas? Aceitavam Jesus apenas como homem. Essa seita tinha um ensino exagerado sobre pobreza. Rejeitavam os escritos do apóstolo Paulo, porque nas suas epístolas ele reconhecia os gentios convertidos como cristãos. O maior ataque ao cristianismo primitivo estava relacionado à interpretação que tinham a respeito da divindade de Jesus
e de seu nascimento virginal. Para eles, Jesus foi um simples homem, filho de José e Maria, que observou a lei de forma especial, sendo assim escolhido por Deus para ser o Messias. Em seu batismo com a descida do Espírito Santo, Jesus teria sido capacitado por este para ser o Messias. Assim, logicamente, Jesus não era eterno, logo não era Deus. Perceba que doutrina parecida com a das testemunhas de Jeová. A única diferença é que as testemunhas de Jeová acreditam no nascimento virginal. Isso sim. Os ebionitas não acreditavam, mas o resto é tudo igual à doutrina. Olha, eles acreditavam que Jesus foi um grande homem, eles acreditavam que Jesus se tornou o Cristo ou o Messias só no seu batismo. Então já dá para você ver onde o corpo governante bebeu, né, que água que o corpo governante bebeu para dizer que Jesus se tornou o Cristo só no seu batismo. Percebeu que interessante? E aí depois eles diziam que Jesus, pelo fato de ter se tornado Messias apenas no seu batismo, logo Jesus não era eterno, o que as testemunhas de Jeová também ensinam, e logo Jesus não era Deus. Percebeu que doutrina semelhante? Veja, as testemunhas de Jeová beberam na água do gnosticismo e beberam na água do ebionismo, duas heresias rejeitadas pela primitiva igreja cristã. Prosseguindo, essencialmente, essa era também a posição dos monarquianistas dinâmicos, sendo Paulo de Samosata seu principal representante. Sobre isso falaremos depois. Que faziam distinção entre Jesus e o Logos. Nenhum concílio condenou oficialmente o obianismo, mas Tertuliano, Irineu, Eusébio e Orígenes foram opositores de grande peso. Por que nenhum concílio condenou? Porque ela é uma heresia do segundo século, e no segundo século não tinha concílio trabalhando essa questão. O primeiro concílio que vai trabalhar a cristologia é o concílio de Nicéia, no quarto século, em 325. Mas veja que homens como Tertuliano, que era cristão, Irineu e Eusébio, eles não apoiaram. Orígenes apostatou da fé posteriormente. Mas quando ele estava na fé, ele também não compartilhou da ideia do ebionismo. Então está aqui uma heresia do segundo século, que não crê na divindade de Jesus, né? Acreditava que Jesus se tornou Messias só quando se batizou, assim como as testemunhas de Jeová, não é? Não crê na eternidade de Jesus, assim como as testemunhas de Jeová, e não crê que Jesus é Deus, assim como as testemunhas de Jeová. Vejam, uma heresia muito próxima da morte dos apóstolos. Nós consideraremos ainda outras heresias. É importante que você as conheça, porque quando você passar a conhecer as heresias, você vai entendendo de onde as seitas tiraram o seu conceito acerca de Cristo. Tá legal? Segura aí que eu estou voltando com a próxima heresia. A próxima heresia, chamada docetismo. Já trabalhamos o gnosticismo, já trabalhamos o ebionismo e agora vamos trabalhar o docetismo. Vamos juntos. O docetismo tem uma grande ligação com o gnosticismo, para quem o mundo material era mau e corrompido. O termo deriva de uma palavra grega que significa parecer. Os docetas defendiam que o corpo de Jesus Cristo era uma ilusão e sua crucificação teria sido apenas aparente. Presta atenção. Eu me propus a apresentar algumas semelhanças entre as heresias acerca de Cristo e a organização das testemunhas de Jeová. Vejam, os docetas, assim como os gnósticos, acreditavam que a carne era má. Então Cristo não poderia ter encarnado. Dessa maneira, aquilo era apenas uma ilusão.
Vamos transferir a doutrina doceta para a ressurreição de Jesus? O que é que o corpo governante ensina? Que Jesus não ressuscitou em carne, mas que Jeová providenciava outros corpos para Jesus aparecer. Percebam, é uma forma de docetismo posterior. Mas aguarde que tem mais. Os docetas defendiam que o corpo de Jesus Cristo era apenas uma ilusão. Para os adeptos dessa heresia, a matéria é ruim e o Logos, que é o Aeon, espírito, não se envolvia com a matéria, que é o princípio do pecado. Por isso Cristo parecia estar no estado carnal, mas na verdade não estava, era ilusório. Na concepção desse movimento herético, sendo Cristo bom e a matéria essencialmente má, não haveria possibilidade da união entre o Logos e um corpo terreno. Portanto, os docetas negavam a humanidade de Jesus, dizendo que ele parecia humano, mas era divino. Afirmavam que o corpo de Jesus não passava de um fantasma, que sofrimentos e morte eram apenas meras aparências. Ou sofria e então não podia ser Deus, ou verdadeiramente Deus e então não podia sofrer. Não houve uma condenação oficial a esse pensamento, porque não houve ainda, nessa época, um concílio. Mas Irineu e Hipólito foram opositores dessa ideia filosófica grega e pagã da época, mas que foi introduzida na igreja daqueles tempos. Irineu, discípulo de Policarpo, lembrando que Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Policarpo de Esmirna, discípulo de João, discípulo de Jesus, escreveu acerca da fé cristã comum por volta do ano 177. Isso aqui, pessoal, é interessante você saber, porque, veja, existe uma sequência apostólica. O apóstolo João morreu, mas João teve Policarpo de Esmirna como seu discípulo, que conheceu o apóstolo João, e Irineu foi discípulo de Policarpo. Portanto, a fé cristã não se perdeu como a Torre de Vigília ensina, com aquela grande apostasia depois da morte de João. Isso é tudo mentira, para tentar maquiar e dar um lugar para Charles Taze Russell. É só isso, tá? Então, Irineu ele escreveu, né? Com efeito, a igreja espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um só Deus. Veja, isso é palavra de um homem que prosseguiu a fé do apóstolo João. Em um só Deus Pai, onipotente, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em um só Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado para a nossa salvação, e no Espírito Santo, que pelos profetas anunciou a economia de Deus e a vinda e o nascimento pela Virgem, a paixão e a ressurreição dos mortos, a ascensão ao céu em seu corpo de Jesus Cristo, dileto Senhor nosso, e a sua vinda dos céus na glória do Pai, para recapitular todas as coisas e ressuscitar toda a carne do gênero humano, a fim de que, segundo o beneplácito do Pai, invisível diante do Cristo Jesus, nosso Senhor, Deus, Salvador e Rei, todo joelho se dobre nos céus e nos infernos, e toda língua confesse e execute o juízo de todos. Bom, essa fala aqui é a fala de Irineu, discípulo de Policarpo de Esmirna, que por sua vez era discípulo do apóstolo João. O que é que nós entendemos aqui então? Irineu se posiciona radicalmente a ideia de que o corpo de Jesus ele era apenas uma ilusão, ou mesmo a ideia de que Jeová providenciara novos corpos para Jesus. Irineu aqui ele admite, e biblicamente nós observamos, com base em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que em Jesus, corporalmente, habita toda a plenitude da divindade.
de modo que Jesus está corporalmente no céu. Aí vai aparecer aqueles que dizem assim: puxa, ancião, mas a Bíblia diz que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Sim, a Bíblia diz isso. Mas quem é que diz que a carne de Jesus tem sangue? E que o tipo de carne que Jesus tem após a sua ressurreição é a mesma nossa. Porque quando ele apareceu para os discípulos lá em Lucas 24, que eles pensaram que era um fantasma, Jesus Cristo disse assim: venham, toquem em mim e vejam que eu sou de carne e osso. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. Então, o apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição de Cristo, diz que quem questiona isso é tolo, é insensato. Porque ele diz: uma é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Assim como existe carne física, existe carne espiritual. Claro que ele usa a palavra corpo. Então está aí Cristo, não é? Ressuscitado no seu mesmo corpo, um corpo transformado, elevado aos céus, onde não corre sangue, conforme diz a Bíblia, e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, essa heresia doceta de que o corpo era mal demais, que Jesus não poderia ter vindo em corpo, que Jesus não poderia ter ressuscitado em corpo, é uma heresia que também foi condenada pelos primitivos cristãos. O que é que as testemunhas de Jeová têm em comum com os docetas? Elas têm em comum que elas dizem que Jesus não ressuscitou em corpo, que Jesus ressuscitou apenas em espírito. E aí a pergunta que surge é: desde quando o espírito morre? Principalmente o espírito de Jesus. Desde quando? Né? Quando nós pegamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, o que é que nós observamos? Morto na carne, mas vivificado pelo Espírito. Não é no Espírito, é pelo Espírito. A tradução Novo Mundo adulterou o texto e traduziu no Espírito para tentar dizer que Jesus foi ressuscitado no Espírito. Primeiro, que o Espírito não morre. Segundo, que o Espírito de Cristo piorou. Aí é que não morre mesmo. E terceiro, que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, por ele mesmo, como ele disse, e também pelo Pai. Então, é mais uma heresia que se assemelha. O corpo governante, aliás, Frederick William France, também bebeu na água dos docetas. Mas segura que agora a gente vai voltar falando sobre o monarquianismo. Esse é muito interessante e muitas vezes o pessoal confunde. Estamos aqui na série Heresias acerca de Cristo. Vale muito a pena considerar para você poder entender. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o monarquianismo. Essa designação foi dada pela primeira vez por Tertuliano, como uma defesa doutrinária dos apologetas, dos pais antignósticos e dos pais alexandrinos sobre o Logos. Não satisfez as dúvidas teológicas de todos na época, e a teologia cristológica ainda era nova e sem a consistência que gostaríamos. Assim, iam surgindo novos pensamentos. O monarquianismo surgiu no século III, e a grande dificuldade era combinar a fé no Deus único, monoteísta, com a nova fé cristã, no qual Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então veja, o monarquianismo é muito interessante, pessoal. Tem tudo a ver com aquilo que vocês erroneamente aprenderam. Essa dificuldade era complicada de resolver, pois de um lado havia aqueles que eram e criam que o Logos era uma pessoa divina, parecendo ferir a ideia monoteísta. Ou seja, se Jesus é Deus, como é que faz? Não é? Porque nós só acreditamos em um Deus. Somos monoteístas. Mas como é que pode agora Jesus também ser Deus? Olha que legal isso. Que interessante. Isso é terceiro século. Parecendo ferir a ideia monoteísta. E do outro lado, havia os que defendiam a ideia de que o Logos era subordinado ao Pai. E isso feria a divindade de Cristo. Esse conflito teológico originou dois tipos de pensamento. O monarquianismo dinâmico, conhecido também como adocionismo, e o monarquianismo modalista. Então agora nós vamos entender cada um deles. Vamos começar pelo monarquianismo dinâmico. Veja, os dois grupos tinham dificuldades de entender Cristo. Né? Ou ele era Deus, e aí eles se tornavam
politeístas, ou ele era Deus e eles não se tornavam politeístas, ou então ele era só humano. Bom, dois pensamentos surgiram. Vamos a eles. Monarquianismo dinâmico. Foi uma tentativa de resguardar a unicidade de Deus. Essa ideia tinha traços do ebionismo, que pregava ser Jesus apenas homem. Disse que Teodoto de Bizâncio, homem culto que comerciava ouro, foi quem teria dado origem ao monarquianismo dinâmico. Ele era contra a cristologia do Logos, negava a afirmação de que Jesus Cristo é Deus, achava mais seguro afirmar que Jesus era um mero homem. Perceba a semelhança com as testemunhas de Jeová. Teodoto de Bizâncio não negava o nascimento virginal, mas esse nascimento não deixava Jesus como alguém divino. Ele continuava sendo um simples homem, o maior homem que já viveu e um grande profeta, apesar de ser justo. Teodoto separou a vida de Jesus em tempos, ou seja, até o seu batismo, viveu como todo homem vive seu cotidiano, com a diferença de ter sido extremamente virtuoso. Em seu batismo, o Espírito, o Cristo, desceu sobre ele, e a partir daquele momento, ele passou a operar milagres. Perceba como é parecida com a doutrina TJ. Ele passou a operar milagres, sem, contudo, tornar-se divino. Essa ideia recebeu o nome de dinamismo. Jesus, então, era um profeta e não Deus, e um profeta com unção divina, assim como Elias, Eliseu e outros. Somente após a sua ressurreição, Jesus Cristo uniu-se a Deus. Teodoto, para fazer apologia à unicidade do Pai, precisou de um bom argumento, e para isso teve de pelo menos negar a divindade de Jesus, igualando-se aos ebionitas. O Papa Vítor excomungou Teodoto, mas a sua ideia não teve como ser banida. Tanto que Paulo de Samosata, que foi bispo de Antioquia, por volta de 260 depois de Cristo, defendeu essa forma dinâmica de monarquianismo. Paulo de Samosata foi um pouco mais longe que Teodoto e afirmou que o Logos é identificado com a razão ou sabedoria, que essas igualdades não são peculiares ao Cristo encarnado, mas sim um objetivo que qualquer homem pode ter, ou seja, diminuiu ainda mais a deidade de Jesus Cristo. O que aconteceu então foi que a sabedoria divina habitou no homem Jesus. E isso não significa que ele seja uma pessoa divina. As doutrinas de Tertuliano sobre o Logos como uma pessoa e a de Orígenes sobre o Logos como hipóstase independentes foram rejeitadas por Paulo de Samosata. Paulo de Samosata, no Sínodo de Antioquia, em 268, foi declarado herege. Mas, de alguma forma, suas ideias apareceram mais tarde em alguns ramos da teologia liberal. Então, perceba, está aqui essa nova forma de heresia, chamada monarquianismo dinâmico, não é? Onde é muito parecida com a ideia das testemunhas de Jeová, porque você vê que as testemunhas de Jeová pegaram um pouquinho de ebionismo, pegaram um pouquinho de docetismo e pegaram um pouquinho de gnosticismo. O monarquianismo dinâmico faz exatamente a mesma coisa. Em algumas fases na vida de Jesus, Jesus não é divino, Jesus tem alguns privilégios especiais depois do batismo, que é quando ele se torna Cristo, mas Jesus é um grande homem, Jesus é um grande profeta. Portanto, a organização, ela também bebe um pouquinho aqui no monarquianismo dinâmico. Perceba que a doutrina do monarquianismo dinâmico é a que mais se aproxima hoje da doutrina das testemunhas de Jeová, porque ela condensa gnosticismo, ebionismo e docetismo. É assim também com as testemunhas de Jeová. É interessante notarmos que Paulo de Samosata, então, ele foi considerado um herege da igreja, um heresiarca, um apóstata,
por defender tais raciocínios. Perceba, a igreja cristã, próxima da era apostólica, não aceitou os pensamentos que o corpo governante aceita hoje, 2000 anos depois. E Paulo de Samosata foi desassociado ou excomungado por pregar da maneira como o corpo governante prega. É o tipo de coisa que eu sempre tenho dito. Se o corpo governante participasse de um dos concílios apostólicos, teria sido excomungado como herege. Vamos à segunda forma de monarquianismo. Monarquianismo modalista. Isso daqui também foi uma tentativa, já que o monarquianismo dinâmico foi banido pela igreja, então agora aparece uma nova forma de monarquianismo tentando dar uma melhorada neste assunto. Os monarquianistas modalistas negavam a humanidade de Cristo, assim como faziam os gnósticos. Viam nele apenas um modo ou manifestação de Deus, único, em que não reconheciam nenhuma distinção das pessoas. Qualquer sugestão que a palavra ou filho era outro que não o pai, ou então uma pessoa distinta, ele parecia levar inexoravelmente à blasfêmia de dois deuses. Veja, o monarquianismo modalista, ele colocava a ideia de que Jesus fosse Deus como sendo uma ideia de que haviam dois deuses. Por quê? Porque eles não entendiam, assim como as testemunhas de Jeová o fazem hoje também. Essa é a outra forma de monarquianismo, ou seja, é o outro de apologizar o unitarismo divino. O modalismo, como também era conhecido, era diferente do adocionismo, que dizia que Jesus era adotado por Deus. Pregava que Jesus era Deus, mas se manifestava como Criador do mundo em Pai, depois viera à Terra encarnado em Jesus para salvar o homem, e hoje se manifesta como o Espírito Santo. Então, a ideia do monarquianismo modalista é aquela ideia que a Torre de Vigia desonestamente aplica aos cristãos. É aquela ideia que eles pregaram e colocaram na brochura Deve-se Crer na Trindade, praticamente de um Deus de três cabeças. É mais ou menos a mesma ideia, tá? Quando o Pai era uma manifestação no Antigo Testamento, o Filho é uma outra manifestação no Novo Testamento, e o Espírito Santo é uma outra manifestação de Deus no Novo Testamento. Então isso daqui também era uma heresia. Os verdadeiros cristãos não creem assim, e isso não representa a triunidade de Deus. Vamos lá, vamos ver quem combateu essa ideia. O primeiro teólogo a declarar formalmente a posição monárquica foi Noeto de Esmirna, que nos últimos anos do segundo século foi 2 vezes convocado pelos presbíteros daquela cidade a fim de prestar esclarecimento. O cerne da pregação de Noeto era a enérgica afirmação de que havia apenas um Deus, o Pai. No Ocidente, seus discípulos ficaram conhecidos como patripassionistas, isto é, a ideia de que foi o Pai quem sofreu, vivenciou as outras experiências humanas de Cristo. Portanto, teria sido o próprio Pai quem entrou no ventre da Virgem, tornando-se assim, por dizer, seu filho, o qual sofreu, morreu e ressuscitou. Desse modo, essa pessoa singular unia em si mesma os atributos mutuantes, incompatíveis, sendo invisível e também visível, impassível e talvez também passível. Já no Oriente, esse modalismo mais refinado tornou-se conhecido como sabelianismo, em função do nome de seu autor, Sabélio, recebendo uma estrutura mais sistemática e filosófica por parte de Sabélio. Foi levada para Roma perto do final do pontificado de Zeferino, sendo veementemente atacada por Hipólito. Sabélio negou a triunidade ao afirmar que não há 3 pessoas, e sim uma só pessoa que se manifesta de maneiras diferentes. Ele empregou a analogia do Sol, um objeto único que irradia tanto calor quanto luz. O Pai era assim, por se dizer, a forma ou essência,
sendo Filho e também sendo o Espírito Santo. Em 261, as doutrinas de Sabélio foram rejeitadas e condenadas por negar a distinção das pessoas divinas na tentativa de resgatar uma teologia unicista para o cristianismo. Perceba, a igreja cristã rejeitou a doutrina de Sabélio. Sabélio foi considerado como um herege da igreja, e hoje a Torre de Vigia a doutrina de Sabélio e tenta dizer que os verdadeiros cristãos creem assim como Sabélio, um Deus modal, um Deus que tem as suas mutações, não é? No Velho Testamento era pai, no Novo Testamento passou a ser filho, e agora, na nossa época, ele é o próprio Espírito Santo. Não, a Bíblia rejeita essa ideia. Essa é a ideia do 3 em 1, que a Torre de Vigia também tenta atribuir aos cristãos. Perceba, então, como a Torre de Vigia ela é desonesta ao tentar atribuir a mim ou a você, que crê na triunidade de Deus, tais conceitos, como foi o caso do monarquianismo modalista. Ok? Mas agora eu vou voltar trazendo para você mais uma heresia importante e que também foi assumida pelas testemunhas de Jeová, que é o arianismo. Uma série de cristologia para você poder entender. Os sinceros vão se manifestar, os sinceros vão aprender, os sinceros vão pesquisar. São termos que vocês nunca ouviram na vida, mas faz parte da história da igreja, é necessário conhecer, é necessário entender, até para você não fazer como fez aí um cidadão essa semana, que eu fui explicar, né, sobre a divindade de Jesus e ele ficou louco, não entendia, porque não entende porque não estudou, né? Ignorância faz com que a pessoa realmente fique maluco. Então aqui você aprende, você cresce e você tem os termos técnicos para você pesquisar na internet. Aqui você pode pesquisar na internet, à vontade para você aprender. Vamos lá, arianismo. Os arianos foram seguidores de um presbítero de nome Ário, ou um bispo, né? Ele afirmava que o verbo Jesus Cristo não era igual ao Pai. Esse daqui é o mais parecido com as testemunhas de Jeová. Mas uma grande criatura. Segundo Ário, Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas são feitas. Aqui você entende por que a tradução do Novo Mundo ela adulterou o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de 15 a 16, por conta dos conceitos de Ário. Tá? Segundo Ário, Cristo é o primeiro dos seres criados, através de quem todas as outras coisas foram feitas, em antecipação à glória que haveria de ter no final. Ele é chamado de Logos, o Filho unigênito. Dizia Ário que Jesus podia ser chamado de Deus, apesar de não ser Deus, na realidade plena e subtendida do termo. É igualzinho a sociedade Torre de Vigia ensina, né? Que Jesus é um Deus com D minúsculo. Diante desse fato, Alexandre, bispo de Alexandria, convocou um sínodo que depois do presbiterado e o excluiu da comunhão da igreja. Ário foi desassociado, né, por conta do nosso ensinamento acerca de Jesus Cristo. Diga-se de passagem, o mesmo falso ensinamento hoje é ensinado pelas testemunhas de Jeová. Logo depois, o imperador ordenou que todos os bispos cristãos comparecessem para deliberar a respeito da pessoa de Cristo e da Trindade, em uma reunião que ele presidira em Niceia, em 325, aqui o concílio de Niceia. A grande assembleia realizou-se com a presença de 318 bispos e somente 22 eram declaradamente arianos. Veja, 318 bispos. 22 estavam seguindo a apostasia de Ário. 22 bispos. 22 eram declaradamente arianos. Cadê? Desde o início. O próprio Ário não obteve licença para participar do concílio, por não ser bispo, que ele era presbítero. Foi representado por Eusébio da Nicomédia e Teógno de Niceia. Alexandre dirigiu o processo jurídico contra Ário e o arianismo, sendo auxiliado por seu jovem assistente, chamado Atanásio,
que viria a sucedê-lo no bispado de Alexandria, poucos anos depois. Neste concílio foi formulado o documento chamado Credo de Nicéia, ou Credo Niceno, onde os ensinos de Ário foram condenados. Bom, então nós chegamos aqui ao concílio de Nicéia. É muito interessante você entender uma coisa. As testemunhas de Jeová não entendem. Eles falam que no concílio de Nicéia foi ratificada a doutrina da Trindade. É mentira. É mentira. No concílio de Nicéia foi ratificada a divindade de Cristo. Só. Tá? No concílio de Nicéia, a ideia era apresentar-se Jesus era divino, igual ao Pai. E qual era a ideia? Então começou ali. E tanto é que não terminou. Não terminou no concílio de Nicéia. Isso vai terminar lá na frente. A gente vai chegar nessa parte. Então o que acontece? O Ário, ele começa a disseminar a mesma ideia das testemunhas de Jeová sobre Jesus Cristo. A mesma ideia. E aí, o que é que vai acontecer? Eles são condenados depois desse concílio, né? Vamos dizer que aqui era o corpo governante da época, né? Torre de Vigia gosta muito de falar isso. Aqui era o corpo governante da época. Esse corpo governante da época condenou Ário e os outros 22 bispos arianos. E prevaleceu a doutrina que vinha caminhando de que havia Pai, de que havia Filho e de que havia Espírito Santo, e que os três não eram a mesma pessoa, mas que Jesus era divino. A ideia aqui em Nicéia não era ratificar a doutrina da Trindade. Isso é mentira. A ideia em Nicéia era ratificar a divindade de Cristo. E isso aconteceu. Porém, após o período pré-niceno, nós temos um período que dentro da teologia é chamado período pós-niceno. E algumas outras heresias foram aparecendo, até se solidificar de vez a doutrina da triunidade de Deus. Perceba como é interessante. Né? Nós estamos falando aqui nos primeiros 300 anos de história da igreja cristã, onde o entendimento acerca da pessoa de Jesus foi buscado pela igreja cristã, houve defesa acerca disso, houve concílios acerca disso, e depois chega o Charles Taze Russell e diz, tudo isso aí é besteira, isso aí não aconteceu nada, isso é tudo besteira. Quer dizer, Jeová não estava guiando ninguém nessa época, né? Então é isso que a gente precisa começar a entender, pessoal. Normalmente, testemunha de Jeová não entende história, não entende nada. Só vai pelo que o corpo governante diz. Eu estou dando aqui breves relances da história cristã, que é para que vocês possam entender como que isso realmente ocorreu. Então agora, nós deixamos Ário, lembrando que o arianismo é a doutrina mais parecida com a das testemunhas de Jeová, e lembrando que a doutrina das testemunhas de Jeová pegou um pouco de ebionismo, pegou um pouco de gnosticismo, pegou um pouco de docetismo, pegou um pouco de monarquianismo e fechou com o arianismo, tá? Mas não acabou aqui não. Segura que a gente tem muito mais por aí. Olá, vamos falar um pouquinho mais sobre as heresias acerca de Cristo. Bom, depois de chegar à profissão de fé padrão, lá no concílio de Nicéia, a igreja agora estava convicta de que Jesus é o verdadeiro Deus. Ela precisaria agora resolver algumas outras questões relacionadas com a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, porque muitas heresias ainda estavam aparecendo no seio da igreja. Nesse período surgiram, entre outros, o apolinarismo, o nestorianismo e o eutiquianismo. Nós vamos considerar a partir de agora essas três heresias para entendermos como elas atacavam diretamente a divindade de nosso Senhor Jesus. O apolinarismo. Esse nome se deriva de Apolinário, que era bispo de Laodiceia. Veja que as heresias sempre começavam dentro da igreja, tal como o apóstolo Paulo havia dito. Começava entre aqueles que estavam tomando a dianteira nas igrejas. Lembre-se, as igrejas eram autônomas. Mas, como todas eram cristãs, ligadas à mesma fé, elas respondiam umas às outras por aquilo que ensinavam. Apolinário, que era bispo de Laodiceia da Síria, no final do quarto século, ele se opôs fortemente ao arianismo. Apolinário dizia
que a natureza divina tomou lugar da natureza humana de Cristo ao assumir o corpo físico pela encarnação. A questão da mutabilidade do Logos, pregada pelos arianos, era condenada por Apolinário, pois, para ele, o divino, ao se encarnar, não deixou de ser divino nem compartilhou divindade ou energia com a humanidade de Cristo, mas continuou com a característica sacro-divina, pois algo espiritual não pode se misturar com a carne, visto ser o Logos perfeito e a carne pecaminosa. Perceba, essa heresia de Apolinário, ela é muito parecida com os docetas. Perceba que as heresias elas vão tomando uma nova roupagem e apenas mudando o nome. Para Apolinário, a natureza humana de Jesus tinha qualidades divinas, pois o Logos é da mesma substância do Pai, e não tem como haver uma espécie de simbiose entre as duas naturezas totalmente opostas. Ou seja, Jesus não poderia ser Deus e homem. Jesus Cristo não teria então herança genética de Maria, pois se assim fosse, sua carne seria como a dos homens comuns. Mas ele trouxe do céu uma carne celestial. O ventre de Maria seria apenas um lugar para o desenvolvimento do feto. O apolinarismo foi condenado pelo Concílio de Constantinopla em 381. Então perceba, os seguidores de Apolinário, agora trazendo uma visão praticamente quase que muito parecida com os docetas, também negavam, né, que Jesus Cristo tivesse qualquer tipo de participação ou até mesmo uma herança genética de Maria, não é? E esse tipo de pensamento foi condenado no Concílio de Constantinopla. Então está aí mais uma heresia que a igreja cristã rechaçou do seu seio. Você está percebendo nesse breve relance, nesse histórico de história da igreja, que a igreja sempre esteve presente em tirar do seu meio aqueles que criavam heresias acerca de Cristo. Percebe isso como é interessante? É por isso que eu disse, se Charles Taze Russell chegasse com esses pensamentos que as testemunhas de Jeová têm até hoje em qualquer concílio, eles seriam rejeitados como hereges. Isso mesmo. Vamos lá. Aí temos a outra heresia, que é o nestorianismo. Os nestorianos eram seguidores de Nestor, bispo de Constantinopla. Nestor via o divino e o humano como antítese e foi defensor da teologia de Antioquia, que ensinava que a natureza divina e a natureza humana presente na pessoa de Cristo não podem ser confundidas, pois elas se fundem. Então veja, o nestorianismo também tem um problema muito sério aqui, né? Onde eles dizem que a natureza humana de Jesus e a sua natureza divina não se fundem, acontecendo na realidade ter Cristo duas partes ou divisões, uma humana e outra divina. Essa teoria explica que quando Cristo tinha fome, era a parte humana que estava em ação, mas quando andou sobre as águas e fez milagres, o que estava em ação era a sua natureza divina. Jesus era então uma pessoa dividida em duas partes, com operações parceladas. A ideia que Cristo agia com toda a sua personalidade era inaceitável para Nestor. Nestor fazia objeção à expressão Theotokos, que quer dizer mãe de Deus, usada pelos monges. Para ele, Maria deu à luz ao descendente de Davi, no qual o Logos residiu. Por isso seria errado dizer que Maria é mãe de Deus, ou seja, Maria fora mãe apenas da parte humana de Jesus, sendo assim impossível ela ser mãe da parte divina, em que está a divindade de Jesus. Nestor preferia a expressão Christotokos. O Sínodo de Éfeso, realizado em 431, apoiou a teologia alexandrina, declarou Nestor herege e condenou-o ao exílio. Mas mesmo assim os nestorianos
organizaram uma igreja independente na Pérsia. Apesar de não terem crescido tanto, há igrejas nestorianas até hoje, como exemplo a igreja de São Tomé na Índia. Olha que interessante então, os nestorianos, eles também tinham um problema, não entendiam Jesus Cristo, e eles achavam que Jesus era meio a meio, meio homem, meio divino. Quando ele tinha fome, ele era homem. Quando ele andava sobre as águas, ele era divino. Quando ele bebia água, ele era homem. Quando ele curava, ele era divino. Então, essa heresia de Nestor, ela também foi banida no concílio de Éfeso em 431. Tá? Percebam, o que eu quero que vocês notem é que a igreja cristã sempre esteve atenta às heresias que atacavam a Jesus Cristo. Depois, nós temos aqui, eu vou tentar condensar nessa parte toda as heresias, porque são pequenas, só para você poder entender. Depois nós temos o eutiquianismo. Os eutiquianos eram seguidores de Eutico, abade de um mosteiro fora de Constantinopla no V século. Eutico era discípulo de Cirilo de Alexandria e opositor de Nestor. Essa teoria ensinava que não havia duas naturezas, mas apenas uma natureza em Cristo. Tudo em Cristo era divino, até mesmo o seu corpo. O divino e o humano era uma coisa só. Para ensinar essa teoria, Eutico fora excomungado de Constantinopla. O Papa Leão I convocou então um sínodo em Éfeso no ano 449, mas o partido alexandrino defendeu Eutico, e este voltou ao seu ministério. O Papa Leão I expôs sua ideia numa carta ao bispo Flaviano de Constantinopla, mas a ideia não foi discutida. Marcado pelo tumulto, esse sínodo recebeu o nome de Sínodo dos Ladrões, e não é reconhecido como concílio ecumênico. Leão I não ficou satisfeito com tais resultados, e em 451 convocou o concílio, agora em Calcedônia, quando a ideia de Eutico, que era alexandrina, foi rejeitada e a posição do Papa Leão foi aceita. Perceba, então Eutico agora também traz uma ideia diferente acerca de Jesus Cristo, onde para ele Jesus não tinha parte humana. Para ele tudo era divino. Jesus era como se fosse assim um Hércules. Né? E aí a ideia de Eutico também foi rejeitada no concílio de Calcedônia em 451. Depois nós temos os Euquessaitas. Eram seguidores de Euquessai, que dizia ter tido uma visão de um anjo que lhe trouxera revelações. Quem aceitasse os ensinamentos de Euquessai alcançaria o perdão dos pecados. Os Euquessaitas rejeitavam o nascimento virginal de Cristo e criam que Jesus era um homem como qualquer outro. Entretanto, ele era um anjo superior, uma espécie de arcanjo. Pegou? Jesus era uma espécie de arcanjo para os Euquessaitas. Aí você pegar que Jesus é o arcanjo Miguel com as testemunhas de Jeová, não é mera coincidência. É doutrina Euquessaitas. Essa seita era de natureza judaica, porém sincretista, pois, além de observarem a lei, praticavam as artes mágicas e também a astrologia. Então, daí, qualquer semelhança com a ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel não é mera coincidência. E, para terminar, nós temos só mais duas, o monofisismo e depois o monotelismo. E aí a gente já termina esse vídeo, que ele não vai ficar tão grande. Essa palavra é derivada de outras duas palavras gregas, único e natureza. A formação da palavra já explica o que essa teoria ensina, ou seja, Cristo tem só uma natureza que é composta. Uma das formulações dessa ideia diz que uma energia única uniu as duas naturezas tão perfeitamente que não restou distinção entre elas. Outra formulação explica que a humanidade de Cristo foi transformada pela divina, sendo uma espécie de simbiose. Os monofisistas achavam impossível dizer que Cristo tem duas naturezas, ao mesmo tempo que tem um corpo, ou é uma pessoa apenas. Em 451, o monofisismo foi condenado e o concílio de Constantinopla, em 680, também o rejeitou. Mas os jacobitas sírios e a igreja copta, Abissínia e Armênia
adotaram a ideia monofisista. Perceba que são ideias completamente fora da Bíblia, porque a Bíblia é clara em mostrar que Jesus tinha as duas naturezas, tinha a natureza humana e tinha a natureza divina. É só pegar Filipenses capítulo 2, versículos de 5 em diante. Então essa daí também foi rejeitada. Depois nós temos a última heresia pós-Niceia, que é o monotelismo. Tal palavra também advém do grego único e vontade. Assim, essa seita que surgiu dentro do monofisismo indagava o seguinte: a vontade pertencente à pessoa à natureza, isto é, isso em Cristo é claro. A resposta dada por eles era que Cristo tinha apenas uma vontade, negando as outras vontades. Em oposição aos monotelistas, surgiram os duotelistas, que pregavam ter Cristo duas vontades, como também duas naturezas. O Sexto Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 680, adotou a doutrina das duas vontades como doutrina ortodoxa, porém a vontade humana subordinada à vontade divina, não havendo diminuição humana nem absorção de uma natureza ou da outra. E ainda assim as duas se unem e agem em perfeita harmonia. Você vê como a Bíblia ela ensina, né? Você vê que eu estava lendo aqui, né, o texto sobre o monotelismo, e eu já citei Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, que Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina. E é claro, a divina se sobrepõe à humana, sempre, né? Porque a divina é a vontade do Pai. Por que a gente trouxe esse estudo tão complexo para você? Primeiro, porque vocês, como testemunha de Jeová, nunca ouviram falar nenhum desses termos. Porque o corpo governante não fala. Por que o corpo governante não fala, ancião? Não fala porque ele se enquadra em quase todos. São todos heresias e são ensinados pelas testemunhas de Jeová. Então, é muito importante que você, a partir de agora, com essa série de vídeos, pesquise um pouquinho mais. Você tem aí os nomes, você sabe quais são as heresias, e o mais importante, você entendeu que a maneira como nós cremos hoje na triunidade de Deus, que é Pai separado, Filho separado, Espírito Santo separado, compondo apenas um poder chamado Deus, é o que a Bíblia ensina. Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.